Vamos agora para um anime que eu não vi. Eu, felizmente, não vi muito animes dessa temporada. Mas esse daqui me parecia interessante, porque ele tem um certo carisma estranho e oculto, que é o Kyutetsuki Sugushino 2. Eu acho que eu acertei, não sei. Acertou, acertou. Esse daqui é o Castlevania de comédia, é isso? Quase! É que ele é basicamente aproveita essa ideia visual de ser um anime é, com bastante referência a terror. Os Uhum. nomes do terror, então você tem o Frankenstein, você tem o vampiro, você tem múmia, e vai trazendo uma comédia extremamente pastelona em japonês em cima disso. A diferença é que na primeira temporada ele era muito repetitivo, ele até ficava muito preso em piadas de cunho sexual à la quinta série, então eles acabavam não tendo muita variedade. E até já é um anime com um estilo gritado, a produção dele é muito medíocre, então ele não tem nada de especial, então não acaba não ajudando. Nessa segunda é quase tudo isso. A diferença é que deu uma boa lapidada. Então os acontecimentos são ao menos muito mais espaçados, tem um pouco mais de variedade de carne para se fazer, as situações inclusive ajudam bem mais. E eu acho que eles até tira muito do elemento principal dessa série, que é a, a, a gama gigantesca de dubladores bons. Principalmente o próprio Drauluc, o nosso vampiro que morre, e o que é interpretado pelo Junko Fukuyama, e o grande Ronaldo, caçador de vampiros, que é dublado pelo Makoto Furukawa. E, cara, a química desses dois é praticamente instantânea. Eles mandam muito bem juntos, eu acho que eles têm uma interação realmente muito divertida, muito por eles, e dá até mais carne para esses personagens que são extremamente desinteressantes. Não é que são desinteressantes, mas eles não têm muito valor fora da piada. Eles até tentam criar algumas histórias sérias, mas algumas delas acabam sofrendo de muita conveniência ou de não é trabalhado o suficiente. Então, às vezes, acaba a depender muito do valor deles como uma interação, como um carisma inerente. E os dubladores ajudam muito nesse quesito. A própria série, inclusive, melhora bastante essa questão das interações, então tem muito mais coisa acontecendo, muito mais personagens, além do ciclo do Ronaldo interagindo, ou novos personagens chegando também, então dá uma abrida de leque muito melhor pra esse anime que tava precisando, porque a primeira temporada era bem cansativa. E você, Maurício, o que você achou desse anime? Ah, pera, vocês estão no anime do vampiro, né? Sim, ainda estamos no anime do vampiro. Ah, tá, a internet simplesmente morreu aqui do nada. Eu vi, por isso que eu comecei a falar muito, muito, muito sem pensar no que eu tava falando. Tá. É, olha, eu tenho uma perspectiva muito engraçada, porque eu vi a primeira temporada desse anime e falei, tá, é um anime legal, mas as piadas são meio desgastantes e repetitivas. Nessa Sim. segunda temporada, tá, teve umas 3, 4 sketches de piada que eu achei, não aguento mais, só acaba. Uhum. Mas ou eu tava gargalhando, assim, rolando de rir, ou eu tava tipo, nossa, é legal, engraçado. Sim! Eu não sei você, mas teve um momento do. Até que foi o vampiro do Joaquim Pô indo pro bar. Cara, eu dei muita gargalhada com aquela porra, cara. Eu não sei se foi porque na primeira temporada eles ficaram muito, muito restrito a determinadas piadas, e Sim. também a determinados núcleos. Eram as piadas, principalmente a piada do nosso protagonista, que não é tão protagonista assim, né? Do vampiro do Lark, O Draluc. Drauk. Drauk, acho que eu não sei a pronúncia certa. Morrer por nada. E as piadas dos vampiros são um bando de pervertido sexual. Sim. Essas piadas, elas continuam. Só que agora ele expandiu o núcleo e começou a trabalhar essas piadas de outras formas, de outras perspectivas. E não somente a piada gritada de ha 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 ha, putaria.
Aquelas piadas bem quinta série mesmo. Que eu gosto. Eu tenho um apreço pela quinta série imbecil. O problema é que quando ela acontece da 17ª vez em 3 episódios, eu me canso. Exato. Não, eu já tenho um pouco menos de apreço pela piada da quinta série. Eu rio dela, mas é mais condicional. Uhum. Já não é o tipo de piada que se você repetir 3 vezes pra mim, eu já vou falar, troca o disco. Mas, sei lá, essas piadas elas continuam, elas são foco principal. Os vampiros aqui não deixaram de ser um bando pervertido sexual. É, Mas eles conseguiram dar um ar novo, um ar mais fresco e um ar interessante a tudo isso que, sinceramente, foi muito divertido de acompanhar essa segunda temporada. Sim, eu também fiquei surpreso que. Tudo bem que eu acho que essa temporada. A temporada de inverno em geral, ela deu muitos deslizes pra baixo. Sim. Mas eu fiquei muito surpreso que um dos animes que realmente tava me divertindo muito era justamente esse. Porque eu tava que nem você, a primeira temporada, pô, tem bons momentos, eu gosto desse tipo de humor, mas ele realmente parece muito truncado e ele não flui tão bem. Aí chega nessa, cara, flui muito melhor. Eu até reassisti um episódio que me mandaram pra ver, dublado da primeira temporada, e tinha uma sketch que era o vampiro do micro biquíni. Cara, essa sketch na primeira temporada é tão vergonha alheia, é tão sem graça. Uhum. E aí eu vou ver na segunda temporada ele usar de umas maneiras muito mais divertidas, muito mais inusitadas. Parece que o autor e até o próprio diretor, que é o Hiroshi Koji, né, que foi o grande diretor de Hunter x Hunter, parece que eles finalmente abraçaram e entenderam como é que funciona essa série. Então flui de uma maneira muito diferente, muito mais legal acompanhar essa série. Tem momentos muito mais variados e extremamente hilários vindo dessa série. E eu fico feliz, porque eu acho que era uma série que tinha bastante potencial, ainda mais porque ela mistura um pouco de terror. Tanto que a minha cena favorita dessa temporada é uma cena de terror, que eu acho que é muito bem construída. Nossa, agora eu tô. É a do hospital? É a do hospital. Ah, nossa, que eu lembro. E é uma coisa interessante que você falou da piada do cara do vampiro do micro biquíni. Eu acho que é um exemplo muito interessante de como na primeira temporada eles ficavam mais restritos à piada e ao sketch em si. Agora eles começaram a aprender a, como você falou, a variar. Porque a piada do vampiro do micro biquíni apareceu por boa parte dessa segunda temporada. Só que como um elemento acessório, pegando esse elemento que já está estabelecido, ou subvertendo ele a alguma coisa inesperada, ou usando como recurso para combater de frente com uma coisa mais absurda ainda, ou simplesmente como uma punchline maluca que de repente brota na sua tela. E funciona muito bem, sabe? Eu acho que eu não sei o nome do autor, mas o fato dele finalmente ter se tocado que dá pra usar essas quinta séries, só que de maneira um pouco mais variada, até fora da introdução, fez um favor danado pra essa série, cara, não tem noção. Sim, e tanto é que essa questão que eu reforço a criatividade de misturar vários elementos entra na parte que eu mais odiei da segunda temporada, que é a piada daquele vampiro Edgelord que controla sangue. Ah, sim. E eu acho as piadas dele maçantes, mas em parte porque a piada dele é só aquilo. Sim. É restrito àquele ambiente, àquela personalidade, aquele estereótipo daquele vampiro e aquela piada única e enlatada dele, da interação dele com o caçador de vampiro lá, do cara da controle de vampiro. Você não tem um aproveitamento daquilo e fica maçante. Os outros, o autor soube expandir, então, pô, a cidade é viva, os vampiros estão andando pra tudo que é lá, eles estão interagindo com todo mundo e nessa farra muito louca que é Yokohama aí que eles estão. Então, bora misturar esses casts, bora introduzir personagem, mas vamos introduzir não esquecendo que a gente tem um cast de personagem excêntrico aqui a rodo que a gente pode estar usando pra agregar, pra aumentar a piada e pra levar isso além. E, sinceramente, pra mim isso foi um dos principais fatores que me fez gargalhar em muitas sketches aqui.
Eu também, nossa, cara. Tinha até. Era engraçado lembrar da primeira temporada. Pô, eu ri assim, tipo, 2 sketches no máximo. Aqui eu tava. Era bem comum, eu pelo menos dava boas risadas todo episódio. Então, ver que esse anime deu uma boa evoluída foi um deleite pra mim, uma grande surpresa da temporada, inclusive. É esquisito até falar um pouco isso, lembrando da primeira temporada. Ele é quase que um anime revelação na sua segunda temporada. E como o ano tá fraco, acho que vale a indicação. Isso me lembra, inclusive, obviamente, muito menor escala o que aconteceu com Boku Stray Dogs. Pô, teve 3 temporadas de feijoada construindo alguma coisa que a gente não sabe o que é. Aí chega na 4ª temporada, pô, finalmente, agora um anime legal. Que o Made in Heaven não depois fez, do hein? episódio X fica legal. Só que agora, Então. pelo menos aqui, é depois do 12º, na segunda temporada. Vemos uma evolução nessa piada. Que o padre não fez, hein? Puta O que vida. o padre não faz, irmão? O padre já tá maluco quando eu tava vendo as listas de filme por aí que iam sair. Algo completamente anedotal, mas um dos filmes que mais me interessou em trailer foi o filme da Barbie. Por algum motivo. Aquilo parece bom. O mundo não é mais o mesmo. O ano virou, as coisas mudaram. Que bom Made que in Heaven. mudaram em muitos aspectos pra melhor, porque se continuasse indo pro fundo do poço, Meu Deus, não aguentaria mais. tudo bem que ainda tem coisas que fazem. Ainda tem buracos direto pro abismo, que a gente olha toda a temporada. Parece assim, ó, Sempre. a fossa das Marianas olhando pra você. Mas fico feliz que nós estamos tendo boas surpresas também. Ajuda a compensar. Sim, quanto vocês dão pra Kyutetsuki? 7 ou 8. Eu vou ficar com 7. Eu acho que ele ainda pode, inclusive, melhorar bastante. Justo, 7. Maravilha.